Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa videoaula de hoje, eu não vou utilizar um PowerPoint, eu pensei e entendo que seja melhor nesse momento estar aqui, eu mesma, com vocês, para a gente poder revisar um pouquinho do que nós já falamos, né, em aulas anteriores, para que possamos avançar no conteúdo, tá ok? Então, retomando um pouquinho das coisas que eu já conversei com vocês. Ah, acredito que todos vocês já saibam localizar na tabela periódica os elementos químicos. Então, a partir do momento que você tenha uma coordenada, qual seria essa coordenada? Qual a família, qual o período? Vocês conseguem localizar os elementos químicos na tabela periódica. Por exemplo, se eu disser para você qual elemento químico que se encontra na família 2 ou grupo 2 no terceiro período, aí você vai lá na tabela periódica e vai encontrar o Mg, o magnésio. Como é que você fez isso? Primeiramente, família ou grupo, nós vemos isso na vertical. Lembrando que na tabela periódica nós temos 18 famílias ou grupos, são as 18 coluninhas da tabela periódica. E na horizontal, nós vemos os períodos, e nós temos na tabela periódica 7 períodos. O primeiro período compreende quem? Hidrogênio, aí se você segue, né, numa linha imaginária na tabela periódica, do outro lado vai estar o hélio, He. No segundo período, aí você vai para a linha de baixo, então você tem o Li, o lítio, o berílio. Se seguir uma linha imaginária lá no outro lado, você encontra o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio, em linha assim, ó, horizontal. Portanto, família ou grupo estará na vertical, grupo ou família na horizontal. E quando eu te dou as coordenadas, em que grupo, em que família, grupo ou família, em qual período está, você consegue localizar esse elemento. Eu entendo que com relação a esse assunto, não há dúvidas mais. Se houver, vocês vão me perguntando, tá? Nas nossas videoconferências, tá ok? Bom, então, uma vez entendido o que é período, o que é família ou grupo, fica mais fácil. Outra coisa, temos 7 períodos na tabela periódica, ok? Se um elemento está no segundo período, isso indica que ele também tem 5 camadas eletrônicas. Se um elemento está no quinto período, isso indica que ele tem 5 camadas eletrônicas, ou seja, o período no qual o elemento está indica a quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Tudo bem? E nós podemos ter, então, até 7 camadas eletrônicas, porque nós temos 7 períodos, tá? Nem todo elemento tem as 7. Nós temos elemento do primeiro período que só tem uma camada, do segundo período que só tem 2, do terceiro período que só tem 3 e assim por diante. Tudo bem? Ótimo. Quando você olha na tabela periódica, você vai observar, no caso, na tabela do seu livro, 2 números, um acima e um abaixo. O número acima, ele é menor que o número que está abaixo. O número de cima representa o número atômico e o número de baixo, o número de massa, ok? O que representam número atômico e número de massa? Número atômico é a quantidade de prótons que o elemento possui. Número de massa o que tá no número de massa? Prótons mais nêutrons. Lembrando que prótons têm cargas positivas, nêutrons não têm carga elétrica, ok? Então, quando eu falo número atômico, número de prótons. Quando eu falo número de massa, é a somatória de prótons mais nêutrons. E os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do elemento, né? Núcleo. Então, é ali que está o número de massa, que é o conjunto de prótons mais nêutrons, tudo bem? Bom, fora do núcleo, nós temos as camadas eletrônicas, que podem ser até 7. E nas camadas eletrônicas ficam os elétrons, certo? Que tem carga elétrica negativa.
Bom, enquanto um átomo está sozinho, ele tem o número atômico, o número de prótons, igual ao número de elétrons. Porém, os átomos não querem ficar sozinhos. Os elementos, eles querem se unir a outros elementos para formar substâncias. Porém, quando eles se juntam, quando eles se ligam, quando eles fazem uma coisa que nós chamamos de ligação química, né? Eles se ligam a outro elemento e nesta união, nesta ligação química, eles podem ganhar elétrons do parceiro ou eles podem ceder, doar elétrons para o parceiro. Então, existe um que ganha elétrons, existe outro que perde elétrons. Nunca se ganha ou perde prótons, sempre se perde ou ganha elétrons. E o elemento que ganha elétrons, ele está ganhando carga negativa. Se ele está ganhando carga negativa, ele deixa de estar equilibrado eletricamente, entra em desequilíbrio elétrico, porque ele fica negativo, então ele não é mais um átomo. Este elemento em desequilíbrio elétrico, nós chamamos de íon. Íon. Se ele é negativo, ele se chama ânion, ok? Porém, se nessa ligação química o elemento perde elétrons para o parceiro dele, doa elétrons para o parceiro dele, ele está doando carga negativa para o parceiro dele. Então, ele fica positivo. E o elemento positivo nós chamamos de cátion. É um íon positivo que nós chamamos de cátion, né? E aí existe, assim, uma certa confusão, né, em relação a quanto ganha, quanto perde, com quanto fica. Isso é sempre uma confusão grande. Então, vamos tentar entender, tá certo? Pela sua tabela periódica, né, na página 38 do seu livro, se você pegar o elemento que está na família ou grupo 1, segundo período, é o lítio, tudo bem? Quando você olha o lítio, lá na tua tabela periódica, você vai observar que o número atômico dele é 3 e o número de massa 6,9. Vamos arredondar para 7, tá? Então, o número atômico do lítio, lá na tua tabela periódica, é 3 e o número de massa 7. Vamos arredondar. Quando você olha à direita do quadrinho da sua tabela periódica, você vai ver uma sequência numérica, 2 e 1, certo? Bom, camadas eletrônicas, já falamos sobre isso. Como o lítio está no segundo período, ele tem duas camadas eletrônicas, a K e a L. Na camada K, ele tem 2 elétrons, observa pelo quadrinho. Na camada L, ele tem apenas 1 elétron. Tudo bem? Vamos a outro exemplo. Vamos ainda no grupo 1, terceiro período. Vamos pegar o sódio, Na. Então, você tem o número atômico dele, 11, tá? Ele tem 11 prótons, ok? E o número de massa, 23,0, então 23. Do lado direito, uma sequência numérica, 2, 8 e 1. O que isso conta para nós? Que o sódio, ele tem 3 camadas eletrônicas, tanto é que ele está no terceiro período. Que na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 e na camada M ele tem 1 elétron. Entenderam o raciocínio? Então, quando você olha à direita, né, do quadrinho, você vê a sequência de camadas eletrônicas e quantos elétrons você vai encontrar em cada camada, tudo bem? Se você pegar, por exemplo, um elemento do quinto período do grupo 17. Quinto período, grupo 17. Quem é? Iodo, tá? Iodo. Localizou? Pode observar que o iodo tem um número atômico 53, lá em cima, no quadrinho. E o número de massa, 126,9. Vamos arredondar para 127, tudo bem? Bom, ele tem número atômico 53, ele está no quinto período, portanto, ele tem 5 camadas eletrônicas. Observa aí. Camada K com 2 elétrons, camada L com 8
M com 18, N com 18 e O com 7. Tá escrito isso, né? Dentro do quadrinho aí no seu livro, na sua tabela periódica, beleza? Portanto, período em que ele está, indica quantas camadas eletrônicas ele possui. Quando você olha no quadrinho, você vê exatamente quais camadas ele possui e quantos elétrons em cada camada, tudo bem? Bom, vamos imaginar, vamos voltar para o sódio, grupo 1, terceiro período, tá? O sódio, quando ele está representado assim, ó, na tabela periódica, ele tá eletricamente equilibrado. Pode somar aí a quantidade de elétrons, vai ser igual ao número atômico dele, 11. Ele tem 11 elétrons e 11 prótons, tudo bem? Portanto, ele está em equilíbrio elétrico. Ele tem 11 prótons e ele tem 11 elétrons, certo? Quando o sódio se unir a um outro elemento químico, você ainda não sabe fazer isso. Isso se chama ligação química. Você ainda não sabe como ela funciona. Eu vou então te dar as coordenadas, tá ok? Então, sódio, ele tem 11 prótons e ele tem 11 elétrons, certo? Eu vou te contar que quando o sódio se unir a um outro elemento químico, ele vai perder um elétron, ele vai doar um elétron para o parceiro que ele vai arrumar, tudo bem? Se ele tem 11 prótons e 11 elétrons, e ele vai doar um elétron para o parceiro, eu tô te contando isso, ele vai doar um elétron para o parceiro. Ele vai ficar com quantos? Se ele tinha 11, doa 1, ele fica com 10 elétrons. Mas o número de prótons dele, nesse casamento, não muda. Ele continua tendo 11 prótons. Só que ele vai passar a ter 10 elétrons. Se ele tem 11 prótons e 10 elétrons, concorda comigo que ele tem mais carga positiva do que carga negativa? Quantas cargas positivas a mais ele tem? Uma. Ok? Ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Ele tem uma carga positiva a mais do que carga negativa. Tudo bem? Vamos num outro exemplo. Se pegarmos o magnésio, por exemplo, aí eu tô contando para você que o magnésio, ele tem 12 prótons e ele tem 12 elétrons. Só que quando ele se unir a um outro elemento químico, eu tô te contando, você ainda não sabe por quê, mas eu tô te contando que neste casamento, o magnésio, ele vai doar 2 elétrons pro parceiro que ele vai arrumar. Então, olha lá, ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Na ligação, no casamento que ele vai fazer com outro elemento químico, ele vai doar 2 elétrons para esse parceiro. Então, se ele tinha 12 e vai doar 2, ele vai ficar com 10 elétrons depois do casamento, não vai? 10 elétrons e 12 prótons. Ele agora está em desequilíbrio elétrico. Ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Ele tem mais prótons do que elétrons. Portanto, ele é um íon positivo, né? Ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Ele tem 2 cargas de prótons a mais que a quantidade de elétrons, ok? Vamos no mais um exemplo. Se pegarmos, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele está no terceiro período, grupo 13. Terceiro período, grupo 13. Quando você olhar o alumínio, você vai observar que o número atômico dele é 13. Portanto, ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Só que quando ele fizer a ligação química com outro elemento químico, eu tô te contando que ele vai doar para esse parceiro que ele vai arrumar 3 elétrons. Se ele tinha 13 elétrons e vai doar 3, ele vai ficar com 10 elétrons. E ele vai ficar com 13 prótons. Então, ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Ou seja, ele é um íon positivo, ele é um cátion, que tem 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Tudo bem? Agora, vamos ver um caso contrário. Aquele que não doa elétrons, aquele que ganha elétrons, tá? Um casamento ao contrário, vamos chamar assim.
Vamos pensar no oxigênio. O oxigênio, ele está no grupo 16 e no segundo período, tá? Localizou? Quando você olha o oxigênio aí na sua tabela periódica, você vai observar que o número atômico dele é 8. Portanto, ele tem 8 prótons e ele tem 8 elétrons, certo? Eu tô te contando que no casamento que o oxigênio fizer, ele vai querer ganhar 2 elétrons, ele não quer perder, ele quer ganhar 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 elétrons, certo? Quando ele estava sozinho, vai se unir a um outro elemento, ele quer ganhar 2, ele vai passar a ter 10 elétrons e 8 prótons, concorda comigo? O número de prótons, ele não muda, o que muda é o número de elétrons. Bom, se o oxigênio nessa ligação, nesse casamento, eu tô te contando que ele quer ganhar 2 do parceiro dele. Se ele tinha 8, ganha 2, ele vai para 10 elétrons. E ele continua com 8 prótons. Ele é um íon positivo agora ou um íon negativo? Ele é um íon negativo, porque ele tem 10 elétrons e 8 prótons. Ele tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Portanto, ele é um ânion, ok? Mais um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele está no segundo período, grupo 15. Dá uma olhada na sua tabela periódica. Quando você observa o nitrogênio, você vai ver que o número atômico dele é 7. Então, ele tem 7 prótons e ele também tem 7 elétrons. Eu tô te contando que o nitrogênio, quando ele se casar, ele vai querer ganhar 3 elétrons. 3 elétrons. Se ele tinha 7 e vai querer ganhar 3, ele vai para 10 elétrons, não vai? Então, ele vai ficar com 10 elétrons e 7 prótons após o casamento. Ele não está em equilíbrio elétrico, ele tem mais elétrons do que próton, portanto, ele é negativo agora. Ele é um íon negativo que nós chamamos de ânion. 10 elétrons e 7 prótons. Ele tem 3 cargas negativas superior às positivas. Então, agora ele é um ânion negativo. O último exemplo, se você pegar, por exemplo, o flúor, tá? O flúor tá no grupo 17 e no segundo período. Você vai observar que o número atômico do flúor é 9, tá? 9, tá lá na tua tabelinha periódica. E aí eu vou te contar que o flúor, ele quer ganhar um elétron no casamento que ele vai fazer. Eu tô te contando, você não sabe ainda por quê, mas eu tô te avisando que o flúor vai se unir a um outro elemento e vai querer ganhar mais um elétron. Se ele tinha 9, ele vai passar a ter 10 elétrons. 10 elétrons e ele continua com os 9 prótons que ele tinha, porque o número de prótons não muda. Então, ele vai ter 10 elétrons e 9 prótons. O que quer dizer isso? Que ele é negativo, ele é um ânion após o casamento. Porque ele tem uma carga negativa superior à positiva, tudo bem? Nessa aula aqui, hoje, é importante entender esse raciocínio. Quando o elemento ganha elétrons do parceiro, ele fica negativo, porque ele está ganhando carga negativa. Ganhar na química é ficar negativo. Quando o elemento perde elétrons por seu parceiro, cede, doa elétrons para o parceiro, ele vai ficar positivo. Perder na química é ficar positivo. É um raciocínio que é contrário. Talvez você se atrapalhe um pouquinho nesse momento de entender que quem ganha fica negativo e quem perde fica positivo. Vocês ainda não sabem o critério de ganhar ou perder, né? Em todas as situações aqui, eu te contei quem ganhou, quem perdeu, quanto ganhou, quanto perdeu. Para que você entenda que quando ele ganha, negativo, quando ele perde, ele fica positivo. E que o número de prótons não muda, não muda. Então, se um elemento tem 9 prótons e 10 elétrons, ele é um ânion, ele é um íon negativo. Se um elemento tem 10 prótons e 9 elétrons, ele é um cátion, ele é um íon positivo, ele tem mais carga positiva do que carga negativa.
ok? Então, a ideia hoje é compreender isso. Ganhar é ficar negativo, perder é ficar... Ganhar é ficar negativo, perder é ficar positivo. Nós vamos complementar todo esse assunto com a nossa videoconferência. É importante você assistir essa aula e na nossa videoconferência eu vou esclarecendo prováveis dúvidas que vocês venham a ter, tá ok? Beijo!